Acreditamos que pessoas más são diferentes de nós, distantes da nossa realidade. Zimbardo, com sua psicologia perturbadora, revela o paradoxo. O mal pode ser surpreendentemente comum, emergindo em pessoas absolutamente normais quando as condições certas são criadas. A noção de que o mal reside apenas em indivíduos excepcionais está profundamente enraizada, mas essa crença esconde uma realidade perturbadora que desafia nossa percepção comum. Muitos não percebem como situações e ambientes podem transformar comportamentos aparentemente normais. As narrativas que eternizam figuras como Hitler ou Stalin reforçam a ideia de que o mal é reservado a indivíduos dotados de características únicas, quase mitológicas. Essa visão, embora popular, ignora uma verdade essencial. O potencial para a maldade pode ser encontrado em qualquer um de nós, dependendo das condições em que estamos inseridos. O famoso experimento de Stanford, conduzido por Philip Zimbardo, é um exemplo emblemático de como o ambiente pode influenciar a ação humana de maneiras inesperadas. Ele demonstrou que estudantes comuns, ao assumirem papéis de guardas e prisioneiros, podiam se transformar em agentes de opressão em questão de dias. Essa transformação, acelerada pela estrutura do ambiente e pela dinâmica de grupo, nos faz questionar: estamos realmente imunes a essa capacidade? Como Martin Luther King Jr. disse, a maior parte do mal no mundo vem de pessoas comuns que se deixam levar pela inação. Essa citação nos provoca a considerar nossa própria posição em relação ao que ocorre ao nosso redor. Como responderíamos se estivéssemos em situações extremas? E se o nosso comportamento tranquilo em tempos normais se revelasse vulnerável em face da pressão? A história é cheia de exemplos nos quais cidadãos comuns foram levados a comportamentos desumanos sob circunstâncias específicas, da Inquisição à limpeza étnica, desafiando a ideia de que o mal é exclusivo a alguns. Por um lado, a resistência à ideia de que pessoas normais possam agir de maneira bárbara está profundamente ligada ao nosso desejo de ver a moralidade como uma característica imutável. Por outro lado, a aceitação de que, sob pressão, podemos agir de maneiras que não imaginávamos pode ser tanto aterradora quanto libertadora. O que isso significa para a nossa compreensão de nós mesmos e da sociedade? Como você pode se proteger e proteger os outros sob tais pressões? A verdade pode ser mais complexa do que gostaríamos de acreditar, e será preciso encarar essa realidade se quisermos evitar o chamado do mal que se esconde em todos nós, esperando para ser despertado por circunstâncias adversas. Um pensador contemporâneo explorou minuciosamente como condições específicas influenciam ações humanas, revelando padrões surpreendentes sobre a natureza do mal. Sua análise oferece uma nova lente para entender as complexidades do comportamento humano. Philip Zimbardo não lançou apenas luz sobre comportamentos extremos, mas também enunciou a teoria do mal banal, que sugere que grande parte do mal não é perpetrada por monstros, mas sim por pessoas comuns sob circunstâncias peculiares. Em suas investigações, Zimbardo revelou como a pressão social e a conformidade podem induzir indivíduos a abdicar de suas consciências. Essa ideia, embora desconcertante, abre espaço para questionar o que realmente somos em situações de crise. Quando confrontados com uma autoridade, por exemplo, muitos podem se sentir compelidos a seguir ordens que contradizem seus princípios éticos. A história global já nos mostrou repetidamente como a conformidade pode se transformar em cumplicidade, levando a atrocidades que muitos preferem esquecer. Como isso ressoa com a sua experiência diária? Como você se vê frente a uma estrutura de poder? Zimbardo, ao expor essas verdades, não apenas confronta a moralidade convencional, mas também nos convoca para uma introspecção. Em muitos casos, a percepção de que somos individualmente responsáveis por nossas ações desmorona diante do peso da ética de grupo. Isso provoca uma reflexão sobre a responsabilidade coletiva em eventos históricos, desde os tribunais de Nuremberg até os massacres da era moderna. Por um lado, a resistência em aceitar que pessoas comuns podem contribuir para o mal pode fornecer uma sensação de segurança. Por outro lado, a conscientização de que não estamos imunes a tais comportamentos nos chama à ação. Como podemos cultivar uma crítica saudável
e um espírito de resistência às pressões negativas da sociedade. Esta reflexão não é apenas sobre o que já aconteceu, mas sobre como podemos moldar o futuro. À medida que nos tornamos conscientes das estruturas que moldam nosso comportamento, surge a necessidade de empoderar indivíduos a resistir e desafiar padrões prejudiciais. No final, o reconhecimento do efeito das condições sociais sobre nós é o primeiro passo para promover uma mudança genuína, tanto em nós mesmos quanto em nosso entorno. Em uma sociedade cada vez mais complexa, essa compreensão nos prepara para agir de forma ética e responsável, levantando a questão: o que podemos fazer na nossa vida cotidiana para fomentar cursos de ação positivos? O mal não é uma característica inata de alguns, mas uma consequência das circunstâncias em que nos encontramos. Sob certas pressões e contextos, qualquer pessoa pode agir de maneiras que antes julgava impossíveis, mostrando que o mal está mais próximo de nós do que imaginamos. Zimbardo destacou que, em ambientes específicos, normas sociais podem fazer com que indivíduos cometam atos que contradizem seu eu moral. Esse entendimento não deve ser visto como uma forma de justificar a negligência ética, mas sim como um alerta. O experimento de Stanford é um exemplo vívido de como a situação pode eclipsar a moralidade pessoal. Em questão de dias, estudantes transformaram-se em guardas cruéis, revelando como o poder e a privação de liberdade podem desumanizar os outros. Essa reflexão nos obriga a confrontar a ideia de que nós, que nos consideramos virtuosos, estamos imunes ao impacto do ambiente. Podemos ser levados a realizar atos atrozes com a mesma facilidade que realizamos ações de bondade, dependendo de onde e como vivemos. Como Nelson Mandela disse, o verdadeiro teste do caráter não é o que fazemos em momentos de conveniência, mas em momentos de desafio e controvérsia. Essa afirmação nos levanta uma questão indispensável. Quais circunstâncias nos levariam a trair nossos princípios? Em um mundo que muitas vezes exalta a grandeza de ações individuais, Zimbardo e sua pesquisa ressaltam a fragilidade das virtudes humanas e a necessidade de espaços que sustentem a bondade. Por um lado, é fácil acreditar que agiremos corretamente quando estamos seguros e confortáveis. Por outro lado, a verdadeira moralidade emerge em momentos de provação. O que podemos fazer para garantir que, sob pressão avassaladora, mantenhamos a integridade e a compaixão? Esta indagação não busca apenas examinar os limites do comportamento ético, mas, ao enfrentar a verdade do potencial do mal em todos nós, nos convida a construir resiliências em nossas sociedades. À medida que recriamos as normas sociais e desafiamos as estruturas opressivas, entramos em um espaço de oportunidade no qual podemos realmente proliferar o bem. Essa lição fundamental nos força a confrontar a realidade que é frequentemente deslocada. Como em momentos decisivos, podemos nos tornar não apenas observadores, mas agentes de mudança ética eficaz. Pode ser difícil aceitar que ações maléficas podem emergir de pessoas comuns, pois isso desafia nossa visão de nós mesmos como intrinsecamente bons. No entanto, compreender essa dinâmica é essencial para evitar repetir os erros do passado e construir um ambiente mais ético. Há uma resistência natural em reconhecer que a maldade pode brotar de pessoas ordinárias, como se tal possibilidade colocasse em dúvida nossa própria bondade. Nos confortamos na confiança de que ações imorais pertencem a outras pessoas, a outrem, sempre indivíduos que são diferentes de nós, com psicologias distintas, motivados por desejos e comportamentos estranhos. Entretanto, quando olhamos para a história, encontramos provas irrefutáveis de que, sob certas condições, até mesmo os mais dignos podem ser arrastados a comportamentos deploráveis. Zimbardo, com seu estudo sobre a natureza do poder e da obediência, descreve os fatores que permitem a esse fenômeno ocorrer. O conceito de desindividualização mostra como, em contextos de grupo, indivíduos podem perder a noção de responsabilidade pessoal e, como consequência, agir contra os seus princípios. Como isso se reflete em sua vida? Já sentiu a pressão de um grupo empurrando-o a agir de uma forma que você, individualmente, resistiria? A história recente nos traz casos em que cidadãos comuns se tornaram cúmplices de regimes totalitários, demonstrando que a maior parte do mal é alimentada pela inação
ou pela conformidade. Por um lado, aceitar nossa humanidade e nossas possíveis falhas é desconfortável. Por outro lado, quando reconhecemos e aceitamos esse potencial sombrio em nós, nos tornamos mais conscientes das escolhas que fazemos diariamente. Meditar sobre as escolhas que provavelmente evitaríamos e aquelas que podemos adotar se nos tornarmos agentes do bem é um exercício transformador que eleva o espaço de nossas interações. O que precisamos para fomentar um ambiente onde a bondade e a ética prevaleçam? Olhar para a realidade pode inicialmente desencorajar, mas, ironicamente, é a aceitação dessa vulnerabilidade que nos capacita. Um convite à mudança pessoal surge: a criação de ambientes que deliberadamente promovam valores de igualdade, justiça e compaixão. Afinal, a verdadeira força reside na coletividade e na sabedoria compartilhada, dois componentes essenciais para um futuro melhor. E se pudéssemos transformar essa consciência em ação positiva? Que novas práticas você poderia implementar para criar um ambiente que contrabalançasse a tentação do caos moral? Eventos históricos revelam como contextos específicos podem desencadear comportamentos extremos. Ao analisar situações reais, fica evidente que o mal surge não de uma predisposição, mas das interações e pressões sociais que moldam nossas decisões e ações diárias. Desde os holocaustos que assolaram o mundo até as atrocidades de regimes que perseguiram a liberdade de expressão, a narrativa social revela um padrão. O que culpamos como mal não é sempre um traço do indivíduo, mas muitas vezes o resultado de uma sociedade em desespero. Zimbardo desmantela essa noção, explorando a influência que a pressão circunstancial exerce sobre a moralidade. Fazendo uma retrospectiva das diversas situações de opressão e coerção, é possível observar como a normalização de práticas questionáveis se infiltra nas estruturas sociais quando contextualizadas em regimes autoritários e ideologias extremas. Como Elie Wiesel disse, a história é repleta de exemplos de desumanização que começaram com pequenas concessões morais. Isso provoca a reflexão: o que podemos considerar um passo em direção ao mal? Os limites entre certo e errado se tornam nebulosos em conflitos, e a conformidade social frequentemente suprime a individualidade e a conscienciosidade. Por um lado, essa tendência de absorver normas sociais leva a uma alienação de nossos princípios mais éticos. Por outro lado, essa análise histórica revela a responsabilidade de cada geração em escolher seus valores. Quais lições podemos aprender sobre o papel da resistência e, juntos, como podemos ser instrumentos de mudança ética dentro de nossas comunidades? O reconhecimento do potencial coletivo de agir para o mal se torna um poderoso motivador para a ação social e uma responsabilidade que não pode ser negligenciada. Semelhante a um alerta, nossa história nos diz que desconsiderar as condições que cercam o comportamento humano pode levar a desastres irreversíveis. Não se trata apenas de evitar um retorno ao passado sombrio, mas de assegurar um futuro onde a bondade seja a norma. Esta conscientização abre portas para um novo paradigma na forma como interagimos e nos posicionamos em relação ao próximo. Portanto, a questão crucial permanece: como você pode se engajar ativamente em promover um ambiente que resista às fronteiras do mal, cultivando um espaço onde a dignidade e a compaixão sejam eternamente privilegiadas? A verdadeira compreensão do mal reside na consciência das condições que o alimentam. Reconhecer que todos somos suscetíveis a influências externas nos empodera a criar ambientes que promovam a bondade e a ética, transformando nosso potencial coletivo para o bem. Zimbardo nos instiga não só a aceitar a existência do mal, mas a confrontá-lo com a educação e a conscientização social. A partir do momento em que reconhecemos que o mal não é uma marca exclusiva de alguns, mas uma possibilidade universal, surge a necessidade de agir de maneira proativa. Estabelecer espaços colaborativos, abertos ao diálogo e à empatia, depende de uma estrutura que promova essas interações e que proteja a dignidade humana. Como Mahatma Gandhi disse, a verdadeira medida da moralidade de uma sociedade pode ser encontrada em como ela trata seus membros mais vulneráveis. Essa perspectiva nos desafia a nos perguntar: que sistemas sociais estamos cultivando em nossas comunidades? Por um lado,
A passividade diante das injustiças perpetua a normalização do comportamento antiético. Por outro lado, quando nos unimos para cultivar um senso de responsabilidade, podemos moldar um ambiente que não só resista à maldade, mas também fomente a ética. A questão fundamental é: como criamos um espaço onde o bom comportamento prevaleça? Ao iniciar diálogos significativos, promover diferentes vozes e construir um sentido de comunidade, podemos empregar cada ação cotidiana para transformar nossas interações. Essa transformação não é apenas uma aspiração, mas a base crítica para impulsionar um novo modelo de convivência social. O poder coletivo de nossos gestos e direções pode, por fim, levar a sociedade a um estado mais harmonioso e justo. Agora, mais do que nunca, é fundamental engajar-se nesta luta pela bondade, irradiando um compromisso que transcenda a individualidade e que valorize a coletividade. Qual será seu papel nesse compromisso com um futuro mais ético? Reconhecer o potencial do bem e o entendimento das suas responsabilidades são prelúdios para a nossa jornada rumo à verdadeira justiça. Agora que você entendeu que o mal pode emergir de condições específicas, você tem duas escolhas: ignorar essas influências ou atuar para criar ambientes mais positivos e éticos. Antes de irmos, aquela pergunta simples, porém importante: como você pode contribuir para um ambiente que minimize a propensão ao mal em sua comunidade? Se essa reflexão ressoou com algo profundo dentro de você, deixe nos comentários. Promovo a bondade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa reflexão. Deixe seu gostei e se inscreva para não perder nossos próximos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo.